Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje iniciaremos uma nova sessão no canal Católico no Mundo, que é a história dos santos. E vou dar preferência a esse início, começarmos a falar de santos que são pouco conhecidos, né? Que são ou quase não conhecidos aqui no Brasil, né? Se não no Brasil, pelo menos aqui na região do Cariri, cearense. E o primeiro que eu quero falar hoje é de São Damião de Molokai, né? Ou Damião Vostes, né? Ou Joseph Vostes, deve ser Vostes, que era o nome dele inicial. O Padre Damião, ele fazia parte, era missionário católico, né? Belga, da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Ele é venerado especialmente pelos habitantes do arquipélago de Havaí e pela cristandade em geral, por ter dedicado a sua vida ao cuidado dos leprosos de Molokai, lá no reino do Havaí, né? Hoje é dia 11, né, de Nossa Senhora de Lourdes, né, 2024, né, dia dos enfermeiros. E por que não falar de um santo que trabalhou incansavelmente, sem medo de morrer, dos leprosos do Havaí, né? Conta-se que quando ele resolveu ir voluntariamente para a ilha de Molokai, no Havaí, que era a ilha onde eram depositados os leprosos do Havaí, que deu um surto lá na época, ele, ao se despedir de sua mãe, disse, né? Adeus, mamãe, até o céu. Isso foi o que ele acabou falando, tá? Ele nasceu no dia 3 de janeiro de 1840 e faleceu no dia 15 de abril. Ele nasceu na Bélgica, né? E faleceu no dia 15 de abril de 1689, com 49 anos, em Molokai, uma das ilhas do Havaí. Para os católicos, o Padre Damião, ele é o patrono espiritual dos leprosos e marginalizados, incluindo também os doentes de AIDS, né? Ele é patrono também dos doentes de AIDS. E também ele é patrono do estado do Havaí. A sua festividade é celebrada no dia 15 de abril, lá no Havaí, mas o dia da festa na Igreja Católica é dia 10 de maio. Ele foi beatificado em 1995, né, pelo Papa São João Paulo II. Ele foi canonizado no dia 11 de outubro de 2009 pelo Papa Bento XVI. Em 1º de dezembro de 2005, o Padre Damião ele foi eleito o maior belga de todos os tempos, né? É uma votação que foi organizada pela televisão aberta, o nome da televisão, a televisão aberta lá na Bélgica, né? Vamos falar um pouco de sua infância, né? O Padre Damião, ele nasceu em Tremelot, na Bélgica, numa família numerosa da região flamenga. Estudou num colégio religioso e entrou no noviciado da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, em Lovaina, adotando o nome de Damião nos seus primeiros votos, seguindo os passos de seu irmão Augusto, que tomou o nome de irmão Panfilo. Damião, ele converteu-se em irmão Picpus em 7 de outubro de 1860. O seu irmão Augusto não pôde realizar o seu sonho de viajar pelos mares para participar ativamente dos trabalhos missionários. Então Damião tomou o sonho de seu irmão como se fosse o seu e aventurou-se nos percursos da missão, né, que o irmão dele queria ir. Foi no lugar do irmão. Quando foi 19 de março de 1864, chegou no porto de Honolulu como missionário. Nessa cidade ele foi ordenado sacerdote no dia 24 de março de 1864, na Catedral de Nossa Senhora da Paz. Uma igreja, essa igreja aí, ela foi estabelecida pela ordem religiosa. Trabalhou pela sua ordem religiosa, né? Ele trabalhou em várias paróquias na ilha de Oahu, no tempo em que o reino sofria uma crise sanitária terrível.
Os nativos havaianos viram-se atingidos por enfermidades que, inadvertidamente, tinham trazido os comerciantes, né, os comerciantes que negociavam entre as ilhas. Milhares morreram devido à gripe, à sífilis e outras doenças que antes nunca tinham atingido o arquipélago, como, por exemplo, estava a lepra. Com receio de que a doença se espalhasse por todo o reino, o rei, que era Kamehameha, ou é Kamehameha, não sei, quarto, ele segregou todos os leprosos do reino, mudando-os para uma colônia estabelecida para este no norte da ilha de Molokai. A Royal Board of Health fornecia-lhe comida, mas não tinha os meios apropriados para assistir eles de forma de medicamento, né? Não tinha condições. Em 1865, o Padre Damião foi colocado em missão católica para o norte de Kohala, na ilha do Havaí. O Monsenhor Luiz Maigret, o vigário apostólico, defendia que os leprosos necessitavam pelo menos de um sacerdote que pudesse cobrir as suas necessidades religiosas, né? e administrar-lhes os santos sacramentos. E Damião sabia que tal podia ser para si uma potencial sentença de morte. Após pensar durante um tempo, o padre Damião solicitou ao Monsenhor a autorização para ir a Molokai. Essa colônia, né, lá em Molokai, no norte de Molokai, pessoal, era conhecida também como a colônia da morte. Para você ver como era, porque tudo que era, os leprosos iam todos para lá, certo? Os leprosos iam todos para lá. Nessa foto aí, ó, nós podemos ver o padre Damião com as crianças do coro, só que aí foi em Kalawao, né? Foi durante a década de 1870. Em 10 de maio de 1873, Damião chegou a Kalaupapa. O bispo Maigret apresentou Damião aos colonos como, entre aspas, um homem que será pai para vós, e que vos ama de tal maneira que não vacila ao voltar-se para vós, viverá e morrerá convosco. O lugar estava rodeado de montanhas. Havia 600 leprosos em Kalaupapa. A primeira missão de Damião se impôs foi construir uma igreja e estabelecer uma paróquia dedicada a Santa Filomena. Ou seja, construir uma casa de oração. A primeira coisa que ele fez foi construir a igreja para atender às necessidades, né, religiosas, espirituais dos habitantes da ilha de Molokai. Não é isso? Sociólogos argumentaram perante a Cúria Romana, no procedimento para a colonização do Padre Damião, que este fora enviado para uma colônia da morte, onde as pessoas se viam obrigadas a lutar entre si para conseguir sobreviver. O reino do Havaí não tinha planeado a colônia como lugar de morte, mas houve negligência na falta de atribuição de recursos e apoio médico. Ou seja, jogaram as pessoas lá, deram comida, mas não deram atendimento médico. E assim, a comida também não era suficiente para todo mundo, né? A chegada de Damião é vista como um ponto de inflexão para a comunidade. Sob a sua liderança, as leis básicas foram restabelecidas, as casas voltaram a ser arejadas e mantidas, retornou-se o trabalho agrícola e estabeleceu um sistema escolar. Olha a importância de São Damião de Molokai, né, que ele fez nessa ilha. Pra vocês terem uma ideia, foi tão importante que o trabalho dele, o nome de Damião, o seu trabalho ficou reconhecido até mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Para ter uma ideia ainda mais profunda, os protestantes americanos juntaram uma grande quantia para dar dinheiro à missão. E a Igreja da Inglaterra enviou comida, medicamento, roupa e outros bens para Molokai. Até os protestantes ficaram sensibilizados com a ação do padre Damião, né? Agora São Damião de Molokai. Bem, segundo está registrado nos diários, em dezembro de 1844, o Padre Damião fez seu ritual matutino de introduzir os pés em água fervente, pois não podia sentir o calor. Tinha contraído a lepra. Ou seja, o Padre Damião, ele literalmente se doou na ilha de Molokai, adquirindo lepra. Ele colocava em água fervente seus pés. Não sentia nada porque estava, infelizmente, com lepra.
Apesar da descoberta, os residentes assinalaram que o padre Damião trabalhou incansavelmente na construção de casas e elaborou planos para a continuação do programa que tinha criado para depois da sua morte. Ou seja, ele pensou até mesmo no pós-morte, né? Não só para sua época. Ele já sabia que ia morrer, então ele pensou também no futuro. Com 4 colaboradores, continuava a assumir a sua missão até 2 semanas antes de sua morte, em 15 de abril de 1869, em Calauapapa, Molokai. Aos 49 anos de idade, ele vai falecer. No dia 12 de fevereiro de 1889, ele tinha escrito uma derradeira carta ao seu irmão, o padre Panfilo. Ele escreveu a seguinte frase, entre aspas: serei sempre feliz e contente, mesmo doente, não desejo senão cumprir a santa vontade de Deus. Ou seja, ele fez o que Cristo fez, né? Se entregou pelo próximo. Robert Louis Stevenson dedicou-se ao Havaí para encontrar as pessoas que conheceram o padre Damião. Ao regressar à Inglaterra, ele publicou na revista Times uma longa descrição da vida de Damião, rebatendo uma por uma todas as acusações que lhe haviam feito. Segundo ele, as 2 razões principais sobre a atuação do padre Damião eram explicadas pela ignorância da época quanto à doença. Acreditava-se na época que sífilis era uma primeira etapa para a lepra, e então isso levaria a que o padre Damião ele não tivesse respeitado seus votos de castidade. Você vê como era a situação. E a inveja dos missionários protestantes, como um tal de Hyde na ilha do Havaí, que viam as suas missões como os desfavorecidas, face à fama de padre Damião. Ou seja, quem está em Cristo, a luz brilha. E ele realmente faleceu em Cristo Jesus. Peçamos ao padre Damião, São Damião de Molokai, que ele olhe para os nossos leprosos, olhe para as pessoas que têm AIDS, olhe para os nossos doentes, como ele está mais próximo de Deus, que ele também interceda por nós, né, para que possamos ter dignos ministros, que ele reze também, Padre Damião, por nossa igreja. Estamos precisando, estamos passando por uma crise tremenda, mas claro que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Salve Maria Imaculada, e vive Cristo Rei do Universo. E São Damião de Molokai, rogai por nós.